No início do vídeo, um dos alvos que foi especulado no Cruzeiro é o Everton Ribeiro. Lembrando que não tem nenhuma confirmação de que o Cruzeiro, por exemplo, vai contar com a ajuda do Pedro Lourenço para qualquer tipo de contratação, muito menos para o Everton Ribeiro. Só que pela relação que eles têm e já ajudando a contratá-lo lá em 2013 e também a permanência para 2014, surge essa expectativa no mercado que acaba sendo muito mais viável do que quando era especulado o Everton Ribeiro no Cruzeiro do ano passado, tá? Por quê? Ele está nesses últimos meses de contrato com o Flamengo, não tem garantia de que vai ter o seu vínculo renovado, não diria que ele está jogando ruim, só que no Flamengo deve ter uma reformulação bem grande, tá? Para a próxima temporada, 34 anos de idade, nessa temporada 52 partidas, 2 gols e 5 assistências. Enfim, agora com a chegada do Tite, que já colocou o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, eu acho que ele deve continuar no Flamengo, tá? Eu tenho essa expectativa. Se fosse para continuar com o Sampaoli ou até mesmo com o Vitor Pereira, que nem estava dando muitas chances para o Everton Ribeiro, eu sinceramente acho que ele já teria até mesmo saído do Flamengo, porém dá para ver que os números dele nesse ano foram bem ruins, tá? Enfim, contrato então só até o dia 31 de dezembro, se chegasse na teoria seria de graça, porém com um salário bem alto, né? Teve alguns times que já procuraram o Everton Ribeiro, especulado até aqui no Fluminense, no Corinthians e no São Paulo. De acordo com o Nicola, seria um valor acima de R$1 milhão por mês, tá? Acho que totalmente justo, até porque ele tem um ótimo nível de futebol e está livre no mercado. Agora, acreditar que o Pedro Lourenço vai contratar o jogador, aí eu já não sei, né? Porque ele teria que ver essa situação, igual comentei no início do vídeo para vocês. O Cruzeiro vai se manter na Série A? Porque se o Cruzeiro hoje já tivesse com 38, 41 pontos lá na 8ª, 7ª colocação, o Cruzeiro já poderia sim parar e pensar a planejar a temporada do ano que vem, até mesmo oferecendo contrato para alguns jogadores que, você sabe que vai estar na Série A do próximo ano, então não vai ter uma diferença tão grande na teoria em relação às suas receitas. Então, até quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o Everton Ribeiro. Alguns portais igual o Bola VIP falando que o Pedro Lourenço tem interesse de repatriar o Everton Ribeiro, que seria a maior contratação que ele gostaria de ver no Cruzeiro para o ano que vem. Certamente seria uma ótima opção, tá? Para jogar de meia, aberto pelo lado esquerdo, até mesmo pelo lado direito, como ele fazia nas épocas de Cruzeiro, poderia sim ser uma boa opção. Pelo Cruzeiro foram quase 30 gols marcados, além também de 2 títulos do Campeonato Brasileiro e 1 do Campeonato Estadual. Bom, então o Pedro Lourenço que tem aumentado a sua participação no Cruzeiro no decorrer desses últimos anos, né? Desde 2011, quando ele começa ali, até nos dias de hoje, vem aumentando o seu grau de influência, porque já era importante para algumas contratações pontuais lá de 2013, 2014, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Borges, com certeza não teriam chegado sem esse apoio do Pedro Lourenço, o Marcelo Moreno também, enfim. E agora, recentemente, né, quando o Cruzeiro foi rebaixado, com participação extremamente decisiva no caso para pagar algumas dívidas, porque senão o Cruzeiro, sinceramente, não sei nem o que teria acontecido, viu? Teria ido para uma Série C, para uma Série D, se não fosse o Pedro Lourenço. Pagando também boa parte das dívidas, e justamente porque ele pagou tanta coisa que ele adquiriu esses 20% da SAF do Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro devia R$30 milhões para o Pedro Lourenço e o Ronaldo vendeu 20% das participações por R$100 milhões. Então, R$70 milhões em aportes que vão ser esse dinheiro voltado para infraestrutura, tá? Esses 70 milhões do Pedro Lourenço não vão ser utilizados para vir e pagar 70 milhões para jogadores nos próximos 5 anos. Não é isso. Esse dinheiro vai ser utilizado para a reforma do centro de treinamentos do Cruzeiro, que em breve eu vou trazer um vídeo somente sobre o CT e as obras até aqui, e na infraestrutura geral do clube, tá? Então é um valor que é muito importante, é muito alto, mas que não vão ser utilizados nesse primeiro momento para o futebol. É óbvio que o Pedro Lourenço, por ser dono e torcedor, ele, se tiver a oportunidade de trazer um jogador, ele vai trazer. É a mesma coisa de colocar você que é torcedor de um clube com muito dinheiro no bolso, e aí você vê um jogador ali livre no mercado, que já teve uma boa passagem, igual o Everton Ribeiro, ou uma chance igual do Matheus Pereira, certamente ele vai até abrir mão ali, eu ia colocar R$100 milhões por ano, vamos mudar esse negócio aqui, vamos aumentar um pouco. Porque ele tem esse carinho, né, com o Cruzeiro, e certamente ajudou demais. É muito bom, fico muito feliz de ter ele dentro da SAF, né? Eu acho que é muito justo pelo que ele fez nos últimos anos, junto aí então com o Ronaldo. E acaba que muita gente até esquece disso, viu? Que o Pedro Lourenço é um dos donos do Cruzeiro. Tem muita gente que esquece, porque parecia que sempre foi assim, né? Porque ele sempre ajudou demais, só que agora oficialmente, né, tendo esse percentual. Então, não acho que vai ter, por exemplo, um investimento gigante no Cruzeiro para o ano que vem. Gustavo, mesmo que permaneça na Série A? Sim, mesmo que permaneça na Série A, mesmo que fique, por exemplo, numa posição para a Sul-Americana, não acho que o Cruzeiro ano que vem vai investir R$200 milhões, ou nesse ano, por exemplo, já foram 38 milhões em contratações.
ano que vem vai investir 80 milhões de reais em reforços? Eu acho que não. Vai continuar, obviamente, com investimentos, e eu diria que até mais alto do que desse ano, porque o Cruzeiro foi o time até aqui que mais trouxe reforços para a Série A, foram 27 contratações, empatados com Curitiba. Porém, bom, mais um aqui que eu já falei com vocês no canal é sobre o ponta Luiz Fernando do Atlético Goianiense, ele que tem contrato com a equipe até o final do próximo ano e vive uma fase muito boa realmente, o melhor ano da sua carreira, né? Nesse ano mesmo, 41 jogos, 16 gols e 6 assistências, são os números muito bons, já está chegando a 22 participações em gols em 41 jogos na temporada. Ano passado já tinha jogado bem pela equipe, quando estava disputando, ele chega ali depois do Campeonato Estadual, disputou Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana, que o Atlético Goianiense foi bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana, 39 jogos, 5 gols e 7 assistências, mas foi rebaixado. E somando os números dele na Série B e no Campeonato Estadual, além da Copa do Brasil, tem aí esses 16 gols marcados, que é um número muito alto, o maior número de participações em gols e gols especificamente marcados na sua carreira. É um atleta de 26 anos de idade que atua como ponta esquerda. Na minha opinião, seria um excelente substituto do Bruno Rodrigues, ou até mesmo para ter uma opção ali a mais na ponta esquerda, e pode jogar também de ponta direita, tá? Ele jogou bem a Série B pelo Atlético Goianiense 2015, 2016, jogou a Série A também de 2017, foi bem naquele ano, com mais de 9 gols, passa pelo Botafogo não foi ruim, tá? Ele assinou um contrato de 4 anos, lá em 2018, só que ele, pelo Botafogo, 2018 e 2019, foi titular, 106 partidas nesse período, 10 gols, mas a partir de 2020 e 2022 fica sendo emprestado para algumas equipes, como por exemplo o Grêmio e o próprio Atlético Goianiense, quando assina contrato em definitivo para essa volta à equipe goiana. Então é um atleta muito experiente, se você for pegar, tem os últimos 8 anos jogando e tendo essa experiência de Série A, Série B, e só tem 26 anos, né? Então certamente se chegasse, poderia sim ser uma alternativa. Quero saber o que você tem a dizer aqui no espaço para comentar, nos comentários sobre o Luiz Fernando, que se você for pegar os números dele também, são 13 assistências e outros 23 gols marcados, né, nessas últimas 2 temporadas, e um pouco mais aí de 80 jogos, realmente números muito bons nessa volta ao Atlético Goianiense, que aí seria uma opção, né? 2 para volante, um ponta esquerda, ponta direita, e agora eu quero falar sobre um centroavante, esse que eu já trouxe aqui no canal. Bom, que esse aqui é a respeito do Pedro Raul, tá? Jogador que infelizmente deixou o Vasco recentemente, então não seria fácil de pensar nesse nome, mas 26 anos de idade, foi comprado pelo Toluca lá do México, por um valor que não é fora da realidade do Cruzeiro não, tá? Foi na casa dos 16 milhões de reais, o Vasco tinha pago 12 milhões mais ou menos para comprá-lo lá do Juarez, do Kashima Reysol do Japão. Não, até achei um valor baixo, viu? Pensei que quando o Vasco ia contratar o Pedro Raul seria um valor altíssimo, sabe? Coisa de 20, 25 milhões de reais, que nada. Ele ainda paga 13 e vende por 16. Jogou pelo Vasco 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Depois daquela temporada excelente pelo Goiás no ano passado, no qual eu acho que só na Série A ele marcou 16 gols, se não estiver enganado. Acho que foi isso, foi um número muito bom, excelente realmente. No ano, 50 jogos pelo Goiás, 26 gols e 2 assistências, até ele se mandar lá para o Toluca do México, onde começou com o pé direito. Isso aí que é um problema, né? 8 jogos, 4 gols e 1 assistência, tem contrato até dezembro de 2025, e um salário que não era fora da realidade não, tá? No Vasco ele tinha um vencimento próximo de 500 mil por mês, não era algo que, pro Cruzeiro hoje, nossa, completamente inviável não. Ainda mais indo para um segundo ano de Série A. E assim, o Cruzeiro precisa sim de um centroavante urgentemente, tá? Tem poucas opções se você for olhar no futebol de jogadores brasileiros, sabe? De centroavantes que eu vejo e falo, esse cara se chegasse seria um ótimo camisa 9. Muito pouco mesmo, e eu acho que o Pedro Raul é um dos poucos que se salvam. Mas por ele ter ido recentemente para o México, eu não acredito muito nessa possibilidade, porque ele teria que chegar daqui, vamos colocar, 3 meses e meio, né? Ele acabou de chegar no México, não acho que deve.